Aqui vocês estão vendo que tem um replay rodando aí, parei no candle 1 do 120, tá bem? Então, eu preciso aqui agora de um pouquinho de interação aí, tá? Se alguém tiver disposto a falar. Eu preciso saber como é que vocês estão nessa questão de contexto, tá bom? Contexto. Como é que vocês imaginam, como é que vocês estão com a cabeça voltada, se vocês estão realmente com a cabeça voltada para o macro, se vocês conseguem imaginar o que o preço pode fazer e que cenário que é, como funciona, né? Tipo assim, como é que você se posiciona, se você tem a visão, né? Uma visão de antecipar, não a entrada, não é isso, antecipar uma leitura, tá? Tipo, olhar um gráfico e pensar, rapaz, ele deve fazer isso porque você está levando em conta, vejam bem, você está levando em conta uma FIBO, uma tendência, uma impulsão e uma razão, tá? Eles têm que levar em conta. O contexto sempre vai se basear no M120. O contexto sempre vai se basear no M120, tá certo? Então, a partir do M120, você idealiza o que o preço tende a fazer, que ele pode fazer. E para isso você tem que juntar, né, fazer a conjunção gráfica com os outros tempos também, né? Então, eu preciso que vocês falem para mim. Por exemplo, nós paramos aqui nesse candle 1 do 120. E esse é o cenário, tá bem? Aí eu pergunto a vocês, tá bom? Quem quiser falar, é só abrir o microfone e falar, tá, pessoal? Aí eu pergunto a vocês, nesse cenário, primeira coisa, a probabilidade, assim, primeiro, a tendência nossa atual aqui, qual é? Alguém sabe me dizer? Bom, por cima dá para ver que parece que é de alta, né? O 3, 4, 5 aí é uma tendência de alta. E, se não me engano, o 2 parece ser a razão aí. É porque não dá para ver direito, porque tá, eu não consigo ver se rompeu ou não. Tá, deixa eu arrumar aqui. Peraí. Inverteu a tendência, né? Certo. Então a Então ele minha, então Guilherme, qual é o contexto nosso aí? É uma tendência de quê, Guilherme? é uma tendência de baixa no 120, né? Inverteu a Ó, tendência de alta. ok. Se você estivesse operando agora, é, quando você enxerga essa tendência do 120, você traça um movimento. Imagine que isso aqui fosse. Sempre que a gente quer traçar um movimento maior, pessoal, porque dá a impressão, né, que às vezes dá a impressão que é difícil o preço fazer uma retração, né, para descer, por causa do tempo, é muito grande, não sei o quê, não sei o quê. Então, parta do princípio que esse aqui é 10 minutos, tá? Parta do princípio que isso aqui é 10 minutos. Antes de mais nada, nós temos que saber o quê? É uma tendência de baixa. Essa falha está confirmada. Vamos. O que a gente tem que fazer para saber se ela está confirmada, pessoal? Olhar no tempo inferior. Qual o tempo?
No caso do 120, o 60. Se fosse o 10, seria o 5. Isso. Eu pergunto aqui, a falha está confirmada para cair? Parece que não. Parece que o 2 ali não rompeu o 5, não. E eu acho que Não, o 2 na rompeu. O verdade, esse 2 é. rompeu. O 2 rompeu o 5, assim como aqui rompeu também. Ah, rompeu? É, então Rompeu. ele inverteu a fibo micro, né? Micro. Do 60 aí. Isso. Uhum. E a fibra micro invertida confirma a tendência do 120? Sim, imagino que sim. Não, não. A tendência do 120, não. Tá? Ó, a fibra micro do Certo. 60, ou de qualquer tempo, ela não confirma o maior numa inversão de tendência. Tá bem? Ok? Certo. O micro não confirma uma inversão de tendência. Tá bem? O micro confirma uma falha dentro da tendência. Tá certo? Certo. Mesmo que Então, tivesse outro candle aí para baixo do 5 aí, não serve? como assim não? Aí Se confirmaria, fosse né? uma inversão, se Ah, fosse uma não. inversão confirmada do 5, do 60, aí confirmaria o 120? Aí sim, aí Micro. sim. E aí sim, Certo. aí sim. O puro e a inversão na sua essência não confirma, no micro, não confirma a inversão de tendência, tá bom? É isso que eu quero dizer. Ah, é uma tendência, o 120 é uma tendência de baixa e o 60 é uma tendência de alta. Então, o 60 só rompeu aqui o micro, mas ele não está confirmando a tendência de baixa do 120 ainda. Tá bem? Porque é Certo. micro, porque é micro. Se eu tivesse isso aqui, estaria confirmado a tendência de baixa. Tá certo? Certo. Tá. Bom, todo mundo sabe por que, que a tendência nossa é baixa? Aí alguém aí não sabe? Alguém não entendeu? Isso aqui rompeu, tá, pessoal? Alguém não entendeu por que, que a tendência é baixa, não a FIBO do 120 é baixa? Alguém não entendeu? Pessoal, eu preciso saber, tá? Se alguém não entendeu, tem que falar, tá bom? Ok. Não está confirmada a inversão porque o 60 é uma tendência de alta e ele só falhou micro. Agora, aí, alguém me responde agora, teoricamente, por que, por que que este cara aqui, quando ele rompe o micro, apenas o micro, porém a tendência é alta, esse aqui é baixo. Porque é que, teoricamente, ele não confirmou a tendência. Por quê, pessoal? Pensem comigo. Vocês têm que aprender a pensar, pessoal. Pensem comigo. Por que que não? Porque, pessoal, o dia que você entendeu os conceitos do premissas, e esse é o objetivo disso aqui hoje, tá? É o objetivo nessa conversa aqui hoje. Ó, é fixar conceitos, para que vocês, quando aprendam a pensar, cara, vocês têm que aprender a pensar premissas, entendeu? Ó, porque Uhum. cargas d'água que eu invertendo só o micro numa tendência de alta, eu não confirmo a tendência do 120. Por quê? Alguém consegue idealizar uma resposta para isso? Mas o micro, ele não rompeu, né, Nando? Rompeu, rompeu, Rompeu? rompeu. É o mesmo rompimento.
Ele rompeu. O 5. Eu Tá, quero no que vocês. 120 ele Ah, inverteu. No 120 ele inverteu a tendência macro, né? uhum. E no micro ele não inverteu, né? Não, ele é uma A tendência macro. de alta. Ele só falhou o micro. E a pergunta é: eu disse que ele não confirmou a tendência do 120. Porque ele só inverteu o micro. E o micro não confirma inversão de tendência, tá, pessoal? A mesma coisa é do 10 em relação ao 5, tá? Mesma coisa. É Então, porque, por quê? prof, Fala aí para mim. porque a razão do 60 deve estar lá para baixo. E ele não fez um teste na razão para eu ter certeza de que ele não ia romper lá em cima, né? Fez? Onde é que tá? Deixa eu ver. Aqui no 2. No 2, né? Ele testou ali? Não, assim, ele subiu e não conseguiu romper a tendência de alta dos 60, mas ele não tinha testado ainda a razão. Certo. Não Você sei está ainda no, se você tá no caminho certo. é por aí. Eu acho que não falhou ainda a É, tendência de alta dos 60, porque não pode ter falhado lá em cima sem ele ter testado a razão. É isso? não, não é bem isso. A teoria diz, do Pelo Premissas, diz assim, pessoal, olha só. Eu sou tendência de alta. Se o micro é alta, como é que eu vou, sendo uma tendência de alta, confirmar uma tendência de baixa do maior se eu tenho que me pagar? Como pode? Porque a teoria diz, o micro paga primeiro. Primeiro. Então, se o micro paga primeiro, pessoal, eu não tenho confirmado que isso aqui é uma tendência para ir embora. Por quê? Porque se eu tiver um alvo semanal aqui embaixo, esta fibra aqui, ó, ela vai ter que falhar. Então ainda ela não está confirmada. Pessoal, eu quero que vocês entendam o conceito. Por favor. Eu não posso ter uma tendência de baixa confirmada sem ter uma tendência de alta. Se eu tenho uma tendência de alta no cara que confirma um rompimento simples. Não posso ter. Nando, e se eu tivesse confirmado a tendência do 120? Aí eu sou supremacia desse cara aqui, ó. Aí eu falo para esse cara, agora aqui você só tem ponto de falha, meu amigo. Por quê? Ó, pessoal, olha a diferença. Se eu estou confirmado, preste atenção. Se eu estou confirmado pelo próprio 120 e eu tenho esse mesmo padrão aqui, vocês têm que entender que, apesar da tendência ser de alta, este ponto aqui, ele não é de compra, ele é de falha. Entenderam? Sim. É o conceito, pessoal. Eu quero que, ó, o macro falou para mim que está confirmada a baixa. É baixa. O macro confirmou aqui. Esse cara é alta. Quando isso acontece, tudo que esse cara tem que fazer, pessoal, é falhar para cair. Agora, como eu não estou confirmado, isso aqui pode se tornar só um pullback, ó, e o preço ir embora. Entenderam? Ok? Ok. Conceito, pessoal. Conceito. Conceitos, tá bom? Conceitos. Vocês têm que aprender isso, tá? É pensar, pessoal. O premissas, pessoal, ele tem as regras dele. E quando a gente tem um padrão, a gente tem um gráfico na nossa frente, nós temos que usar todas as teorias que nós temos para poder desvendar a probabilidade correta, tá bom? Vai ter momentos que vai estar confuso? Vai ter momentos que vai estar confuso. Mas vocês têm que saber a probabilidade.
Neste momento, então, a probabilidade, a tendência é baixa. Mas não está confirmada. A probabilidade maior é que isso aqui seja o quê? Ah, Pullback. pullback. Então, para mim, isso aqui é um pullback nesse momento. Não está confirmado ainda. Não está confirmado ainda. Olha só. Então, a partir de agora, ó, pessoal, vocês interagem bastante aí, tá? Porque isso aqui eu parei, aqui o replay, nesse primeiro 120, que é para a gente fazer vocês entender contexto. Tá bom, Nando? Então, eu cheguei, ó, é uma nova pré-análise, tá, pessoal? Começou às 11 da manhã aqui, né? Começou às 9 horas da manhã, agora estamos às 11 da manhã. Quando chegar às 11 da manhã, você reseta o teu gráfico e faça uma nova pré-análise. Então, agora eu tenho uma nova pré-análise. Eu tenho mais 2 horas para operar minha pré-análise agora. Às 13 horas, 1 hora da tarde, eu tenho outra pré-análise. Às 15 eu tenho outra também. Entenderam? Você tem 4 oportunidades, cara. Às 9, às 11, às 13 e às 15. Às 5 daí você só tem mais 1 hora, fica complicado. Mas tu tem 4 chances no dia, cara, para você começar o seu operacional, para você começar a operar. Claro que de manhã o preço de repente anda mais rápido, mas o preço caminha da mesma maneira, ele só demora mais em algumas horas do dia. Mas o conceito é a mesma, não muda nada. Não muda nada. É claro que o gráfico fica mais poluído, mas por que que fica mais poluído o gráfico? O gráfico também não fica poluído quando você abre às 9 horas, não vai ter todo o retorno aqui para você olhar. Sabe por que que ele fica poluído? Ah, tem muita, já formou bastante coisa, não, já está não sei o quê. Não, não, não. É porque a tua visão está turva ainda. Porque se você pegar isso aqui e resetar tudo, você vai fazer outra pré-análise. Você não vai ficar amarrada no início do dia. Você não vai estar amarrado ao que você pensou às 9 da manhã. Aqui mudou, mudou. É outro cenário. O cenário aqui era subir aqui, o preço poderia bater lá, vir aqui, você comprar aqui e não sei o que, nessa razão aqui, ó, você comprar aqui e tal. Esse era o cenário. Agora o cenário é outro. O cenário é outro. Ele é uma tendência de baixa agora. Esse aqui é alta. Ah, mas ele pode ser só um pullback, né? Ele pode subir. Pode, pode sim, pode. Então, o que que você vai fazer agora? Porque percebam, a tendência é alta, a tendência é alta, a tendência é alta. Aí você olha para o teu operacional, ele está a favor de quem? Do 120. E aí? Aí você se pergunta, o 120 está confirmado que vai cair? Não. Mas a minha tendência do 10 é baixa. O que que eu opero? Eu opero esta alta ou eu opero essa tendência do 120 aqui? O que que eu faço? Qual é a maior probabilidade? Né? É a pergunta que você tem que se fazer. Aí, pessoal, então eu peguei o contexto. O nosso contexto é sempre do 120. Ora, se eu estou considerando ainda um pullback, então eu tenho essa probabilidade aqui, nesse momento. Né? Eu tenho essa probabilidade. Mas, Nando, aqui está caindo, cara. Pois é, e se aqui está caindo? Aqui também é uma falha. Por mais que eu não queira, isso aqui é uma falha, ó. Ele já testou aqui, ele pode vir aqui, olha só, tudo que ele pode fazer. Pode pagar esse Ariel aqui, ó. Se você não tivesse com premissas aqui na tua mão, tu olhava para esse aqui e falava, vou vender. Mas o premissas diz o quê?
Calma aí, garoto. Você vai olhar para cá, 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 você vai ver todos os gráficos aqui, com base em razão, com base em confirmação, para tomar a sua decisão, para saber qual é a probabilidade macro. Então, a probabilidade macro é que isso aqui seja um pullback. Esta é a probabilidade. Nando, mas o preço pode parar aqui e continuar caindo? Será que ele pode fazer isso? Ele pode, pessoal, pode. O preço pode tudo. Mas você tem que se manter fiel à sua leitura e à probabilidade. Você não pode mudar. Até que o 120 feche. Aqui, ó. Até que você tenha outra pré-análise. Para você, até agora, é um pullback. Bom, se é isso, então, se não está confirmada a falha do 120, eu vou para o 60 agora. Eu sei que, então, a probabilidade é essa. Mas eu também sei que o preço pode vir aqui nesse ponto de compra. Também sei disso. Né? Eu sei disso. Ok. E ele falhou aqui, né? Ó. E ele falhou aqui, ó. Tá bom? Então, eu começo agora a olhar para cá. Agora eu vou. Não, eu já estou falando, né? Eu quero que vocês falem para mim. A partir de que você pegar o contexto aqui, pegaram a probabilidade de 60, não esqueçam da falha. Agora, o que vocês fazem com esse movimento aqui, pessoal? Cara, é no 30. Vamos para o 30. Vamos ver o que o 30 fala para nós. Boa noite, Não Nando. é Boa isso? noite a todos. Boa noite. Não é isso, pessoal? Que a gente vai para o 30 agora? Alguém não sabia disso Isso. ou não? Nós vamos regredindo, não é? Muito bem. Eu vou para o 30 agora. Aí eu pergunto. Bom, o meu primeiro movimento do 30 micro é este aqui, né? Primeiro que eu sei que a tendência é alta do 30 também, né, pessoal? Está aqui a tendência. Ela não mudou, ó. É alta. Né? Eu já sei disso. Tá. Então, eu tenho este movimento aqui no 30, né? Ó. Certo? Tá aí ele. E depois eu tenho esse aqui. Correto? Aí eu tenho que saber se este movimento aqui confirmou este rompimento aqui. Perfeito ou não? Isso. Isso, né? É isso que eu tenho que saber. Ok. Então, vamos lá. Para mim saber isso, eu vou pegar este movimento aqui, vou pegar este outro aqui, né? E vou localizar o que para o lado de cá? A razão. A razão. Isso, a razão. Muito bem. Então, vamos lá. Aí. Aí nós temos isso aqui, ó. O que é que nós temos aqui, pessoal? Com a razão e o 30 nesse movimento aqui. Confirmou. Confirmou Não que foi vai no- cair. Não é isso? Isso. Muito bem. Perfeito. Perfeito. Então, eu já vou aqui e vou colocar aonde ele pode vir, né? Ó. Aqui para baixo, né? Ó. Aqui na razão e também na impulsão, né, pessoal? Também é um teste, né? Aí. Certo, pessoal? Então, este movimento e este significa isso aqui. Correto? Certo. Bom, eu tenho a minha, mas eu sei que o preço pode subir. Então eu imagino que isso aqui venha para cá. Olha como é que você tem que pensar. Eu vou imaginar o pagamento
a falha, ele pode subir. Ponto. Por que, Nando? Porque não está confirmado a tendência do 120. Tá bom. Agora, eu vou pegar. Qual é a próxima análise que eu faço, pessoal, agora, para operar essa ideia? Qual é? 10. Antes do 10, o que que eu O tenho que 15. saber aqui desse gatilho aqui, pessoal? Ah, O 15, viu? O 15. deu 15. Então, eu vou pegar este gatilho e vou no 15. Por que que eu tenho que ir no 15? Porque esse preço, ele pode muito bem vir testar esse ponto aqui, ou não pode? Pode. E o 15 confirma o Pode, 30. pode. Ele pode retrair lá, porque se fosse o 10 aqui, eu não tinha que olhar no 1 minuto o pagamento, uma falha confirmada, para depois entrar? Não é isso? Sim, Então, se eu estou operando o 60 e o 30 e o 60, eu não tenho que esperar o 10 fazer o trabalho que o minuto iria fazer? Porque é a fibra que eu opero? É ou não é? é. Ok? Ok. Muito bem. Então eu pego esse gatilho e olho o que, que ele significa no 15. Eu vou olhar o que, que ele significa no 15. Aí eu vou descobrir o que aqui no 15. Eu tenho que saber o que está acontecendo aqui. Muito bem, vamos lá. No 15, eu tenho esta tendência aqui primeiro, correto, pessoal? Não, eu vou deixar para alguém falar. Eu quero que vocês analisem o 15 para mim. Quem pode falar para mim? Ele é uma tendência de alta, né? Isso, a tendência é de alta. Muito Do bem. 7 ao 13, Isso, a 6 tendência ao é de 13. alta. Isso. E a razão está aqui, perfeito? Perfeito. Mas eu quero saber agora, neste movimento aqui, qual a probabilidade que eu tenho, esse movimento aqui, qual a probabilidade que eu tenho no 15 aqui? O que, que o 15 está falando para mim em relação a esse movimento aqui? Eu vou cair ou eu vou subir para retrair? O que, que ele está falando para mim? A razão dessa micro tá mais em cima, né? Não? Eu quero que vocês falem para mim. Como é que eu vou fazer aqui no 15? É vocês que vão me dizer. O Só fale para mim micro o que, que que 15 é é, uma como é, fibomicro, né? é, Fibomicro do 2 ao 6. A razão, acho que é o O dois- 26, 27, lá em cima. E o 7 e o 8 ele criou um rompimento ali, criou um do rompimento 2 ali. ao 6 é uma fibo, né? hum. A razão é o 2, Por né? que, que a Não? razão é o 2? Porque se a gente colocar uma fibra aqui do 24 por 28, é uma fibra. E aqui embaixo, o 1, ele rompe o 26. Aí depois o 3 rompe o 1. Então aí vai ser o 2 a razão, porque ela é a continuidade, né? É uma fibra que continuou, que deu continuidade aí. Isso, Ela então foi é rompida. assim. Isso, então ela faz isso, tá certo, Evandro? É isso que você quer dizer, né? Ó, pessoal, vocês têm que começar. É que o Evandro já está com a visão mais aguçada, mas ó, então vocês fazem assim, estão vendo? Primeira baixa, a segunda baixa, estão vendo aqui? Uhum. Aí nós temos a inversão, estão vendo aí? Aí a outra, estão vendo aí?
Aí a outra. E aí nós temos a inversão aqui, ó. Estão vendo aqui, ó? Olha só. E depois essa. Isso. Então, com este cenário, quando eu descubro isso, eu coloco a linha na razão, perfeito? Perfeito. Então, o que que o preço está fazendo aqui, pessoal? Eu vou poder vender já aqui, já vim fazer a venda aqui em algum lugar aí, achar um minuto a falha aqui e vender? Não, esperar o Não, teste, né? Não. Não, não é o teste, não. Não é isso, não. O que 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 ele eu vai testar faço essa aqui, razão do preço. pessoal? O que que eu faço aqui? Aonde eu olho? No menor, no 10. Isto. Aí eu pergunto, o que que o 10 fez aqui, pessoal? Uma falha. Que o 10 está falando em relação a esse movimento aqui? Não, mas é uma confirmação para subir. vocês Isto, estão muito mais acima. isto, isto, isto. Eu e confirmou, Então, né? neste momento, eu chego à conclusão que este gatilho do 120 aqui, ele não vai cair agora, correto? Correto. Não vai acontecer essa falha não vai vir para baixo agora, ó. Porque aqui eu poderia simplesmente olhar e falar, é uma falha, confirmou, eu vou vender. Não é isso? Imagina, ó, um Ariel de baixa, uma falha no 60, uma confirmação no 30, eu vou vender. Não é isso? Não, 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 não. Aí ele vai regredindo e, né? Você tem isso aqui, você tem isso aqui. Aí, você olha para o 120, que é o teu norte. Se esse preço danar subir, se esse preço vem aqui no 10, rompe, vai. Aonde é o alvo disso aqui, pessoal? Desse movimento aqui? Aonde é o alvo desse movimento aqui? Falem para mim. O alvo é o 10. O alvo é o alvo do 10. Primeiro, o alvo é de quem? Fez a falha, né? Do, de quem confirmou, né? Isso. Então eu tenho um alvo primeiro aqui, correto? E a impulsão dele ainda, né? Isso. Mas a razão é sempre a mais procurada. E depois eu tenho aqui, correto? Correto. Muito bem. Isso. Este cara aqui, ele pode me dar a venda dessa leitura nossa aqui, né? Ó, esse rompimento no 10 está dizendo, não, eu vou para lá para tentar a minha venda. É isso que você tem que pensar agora, não é? Sim. Perfeito? Sim. Então, olha só, nós lemos o contexto. O preço pode subir até aqui para cair, ele pode dar a venda aqui, ele pode dar a venda aqui. Se eu quiser fazer alguma antecipação, aonde que eu posso fazer, pessoal? Em 1 minuto. No 1 minuto. Então, aonde que eu posso fazer? No topo do 4. 4? É. Junto com essa razão aqui, né? Bem aqui, não é? Ó, é o único lugar que eu posso fazer. Isso. O 3, né? Uhum. É, aonde mais eu posso fazer uma antecipação, além daqui? Topo do 3 do 120. Isso aí, ó. Tá vendo como vocês estão sabendo? No topo do 3 do 120. Pronto. Ok, Danto. É no topo do 3 ou é no topo desse cara aqui, Guilherme? Evandro foi. Evandro que falou foi o Guilherme. Primeiro no 1, né? Não, No não, não. topo, eu faria no topo do 3 ou talvez lá no fechamento do 5 lá em Ele faz cima, gatilho, porque o gap rompeu um gatilho aí. O tem o gap gap, é o gatilho, pessoal. Ó,
Então, o ponto de venda de antecipação é aqui. Certo, pessoal? Certo. Vocês conseguiram entender o que é uma leitura do premissas, pessoal? Ó, essa simples compra aqui, se ela acontecer, se dá para pegar a compra, que a gente não sabe se dá para pegar a compra, né? Nós não sabemos. Se você, uma coisa é o quê? Uma coisa é nós conseguirmos Ver a direção, achar, né? achar a direção e ver o que vai fazer. Outra coisa é o quê? É você conseguir se posicionar no trade. É bem diferente, pessoal. É isso que às vezes faz a gente ficar maluco, ansioso e inconsolável quando o preço se manda e você não consegue entrar. Sabe quando você faz aquela pré-análise maravilhosa e o preço vai lá exatamente onde você pensou, mas você não conseguiu entrar? Puta que pariu, né? Mas é assim que é, rapaziada. O trade profissional, pessoal, quem vive do mercado, eu acho que profissional não é quem vive de mercado, né? Quer dizer, é a profissão da pessoa, né? Ela vive do mercado e é um profissional. Esse cara, pessoal, ele não fica apostando. Ele faz aquilo que ele faz por hábito e que dá certo, que manteve ele no mercado, né? Isso é a diferença. Isso é o grande aceite que a gente tem que ter na vida. Ou você aceita fazer apenas os trades que você tem conhecimento, ou você não vai fazer. Você tem conhecimento, tem familiaridade e tem confiança no processo a longo prazo. Porque estopar, meus amigos, estopar é normal. O stop faz parte do teu profissionalismo. Entendeu? Da mesma maneira que um preço sobe assim, ó, da mesma maneira que um gráfico faz isso, a tua conta na corretora, ela também faz isso, ó. O que você não pode fazer? É o teu capital ser invertido. Aí você não pode deixar fazer. Tá certo? Então, Certo. perdas é normal. É assim que você vai caminhar. Você não vai só fazer isso. Não adianta, você vai fazer um trade errado, você vai tomar stop. Isso não tem como não acontecer. Por quê? Porque se você tem um operacional que estatisticamente é muito assertivo, basta que você perca a oportunidade que você está furando a estatística. Às vezes, aquela oportunidade que você perdeu antecede um stop que você vai tomar lá na frente. Que uma próxima oportunidade vai ser stop, por exemplo. Tá certo? Muito bem. Então, nós temos como nosso contexto aqui. Agora, pessoal, eu vou botar o gráfico para rolar e nós vamos ver. Não vamos fazer operações, nada. Nós só vamos acompanhar o gráfico. Ver o que ele vai fazer nesse movimento aqui. Se ele vai dar uma entrada de venda ou se ele vai romper e subir. O que ele vai fazer? Vamos lá. Se isso aqui vai dar a venda. Agora, Nando, olha só, pessoal. Esses movimentos aqui, ó, eles servem para você fazer o quê? Ajudar a direção. Ajudar a direção. Certo? Certo. Muito bem. O 10 minutos é que opera a leitura que você faz. Nesses quatro aqui, ó. Então não é porque o 15 deu a venda, o 30 deu a venda dessa palha, que você vai vender sem observar o 10 minutos. Este cara aqui, você vai esperar a oportunidade da venda na tendência do 10, na FIBO do 10. Tá certo? Por exemplo, a leitura de baixa nesse momento. Mas há um belo pullback, por exemplo. Ele pode vir aqui. Aliás, ele pode vir até aqui, vai saber. Eu não sei o que ele vai fazer.
Porque a tendência é de alta, isso aqui pode falhar e ir embora. Ok, mas eu opero esse cara. Então você, como operador do premissas, meu amigo, você, como operador do premissas, você tem que fazer o quê? Você só vai operar isso aqui se eu tiver. É fácil você pensar, pessoal. O que você pode pensar nessa? Ah, o preço vai romper, aí depois o preço vai devolver, aí eu vou olhar o 5, vou fazer a operação, ou eu vou pegar e vou ver se um minuto aqui nesse extremo aqui vai me dar uma venda. Aí que um minuto me dá uma venda aí. Olha que beleza. Eu posso fazer, né? Posso tentar. Então você já sabe, se o minuto não vem, se o preço não vem aqui e te dar a venda, o 10 vai ter que fazer uma falha no meio do caminho para você entrar. Tô certo ou tô errado? Tá certo. Certo. Isso impede que eu compre para ir até lá, pessoal? Não. Não. Não, Vai que não. ele passa direto, né? Vai que ele passa direto. Poxa, você não sabe. Você tem a probabilidade. Mas você não. Por quê? Porque essa falha, quem vai pagar ela é essa fibra aqui. Desde que ela não falhe, né? Porque se ela falhar, ela vai fazer o quê? Vai levar para os alvos lá para cima. Entenderam? Sim. Muito bem. Muito bem. Vocês estão entendendo, pessoal, como é que a gente lê o premissas para operar? Quando você treina a fazer isso, pessoal, é difícil o preço te pegar desprevenido. É claro que você vai errar em algum momento. É claro que às vezes um minuto aqui você vai comprar no ponto certo, ele vai romper aqui, vai esticar demais, você vai ter que estopar. Isso vai acontecer, pessoal. É inevitável. O que é evitável é você não deixar esse stop aqui te machucar. Você tem que sair fora. Quando você compra ou vende pelo minuto, o stop é só de um minuto. Não tem conversa. Estopou, estopou, cara. Você vai medir o risco, vai fazer. Se está afim de fazer, faz. Não está, não faz. Quando você tem o trade do 10, confirmado pelo 5 ou pelo próprio 10, o stop é pela fibra do 1 minuto, cara. Não tem mais o que fazer. Se aqui tiver compra confirmada e a entrada é aqui, se você for entrar nesse ponto aqui, você só vai poder estopar, cara, se o preço romper isso aqui, confirmar, aí você estopa. Ou se ele esticar demais aqui e pegar até o financeiro. Pronto, acabou. Você tem que entender isso. Entendeu? Isso faz parte de você conduzir, isso faz parte de você maturar, isso faz parte de você manter a mente forte e tranquila. É isso que vai fazer você ser um trader, tá bom? É isso que vai fazer você ser um trader, tá? Então, para você conseguir isso aqui, aguentar um rompimento, uma confirmação de stop atrás, para você aguentar isso aqui, jamais, jamais você pode operar sobrecarregado, muito alavancado. Você não pode, você tem que trabalhar com tranquilidade, cara. O teu stop aqui não pode te machucar. Ele não pode te representar um percentual alto do teu capital que você tem para operar. Não é o capital que você tem na corretora. A corretora você pode deixar lá só o valor do loss teu do dia lá, por exemplo, né, para operar. E tem um capital reservado, investido em outro lugar, que você desloca para lá quando, se por acaso, o loss do dia acontecer, para você não ter o perigo de perder tudo num dia só. Mas eu quero dizer que, quando você tem, eu vou especular na bolsa. O que é fazer day trade, pessoal? É especular, pessoal. Especulação pura. Não tem nada de investimento. Especulação pura. Então, eu reservo tanto que eu tenho para fazer a minha especulação. Pronto. Eu vou usar 2% por cada trade, 3%, sei lá, você vai fazer o gerenciamento. E cada trade eu vou usar isso. E ponto, cara. A partir daí,
Por exemplo, você tem R$ 2.000. Puta merda, 2% dá R$ 40. R$ 40. Puta merda, um contrato em R$ 40 eu posso ter por trade 200 pontos de stop. Então eu botei um contrato, porque se eu botar dois contratos, cara, vai ficar difícil para mim. Se eu vou usar 2%. Ah, não, eu vou usar 5%, mano. Eu acho que se eu usar 20 trades aí, 20 trades tá bom. 5% para mim tá bom. Ok, então opera com dois contratos, com 5%. É uma escolha sua. Vocês. Outro dia o cara questionou para mim que eu dizia, eu tenho dois stops de 250 pontos por dia. Aí a pessoa falou, mas cara, mas tua meta não é 500, vai dar um por um. Eu falei, sim, vai dar um por um. Mas você já parou para olhar? Você já parou para olhar o grau de assertividade do premissas? Com 50%, um para um, eu sou positivo. Pronto, acabou. E o premissas é muito mais que 50%. E quando eu opero por antecipação, meu stop não é 250 pontos. Meu stop é 40, 50, 80 pontos. Eu posso fazer, eu posso escolher só antecipação e fazer stop só com stop curto, sem nada. Ok? E aí eu posso fazer em 250 pontos, eu posso fazer três operações de 80 pontos, por exemplo, para acertar uma. E eu vou estar dentro do meu stop financeiro, tranquilo, sossegado, de um trade só. Entenderam? E tudo isso, pessoal, tem que ser calculado, tem que ser seguido à risca, tudo tem que ser seguido à risca, pessoal. Você não pode se desvirtuar, tá bom? Não pode, cara. Não pode, cara. Não coloque em risco nada. Agora, você precisa fazer isso sem saber? Não. Não custa você aprender primeiro e começar com um contratinho? Pessoal, eu fiquei quase 6 meses operando um contrato, pessoal. E acertava quase todas as operações. Mas eu não sabia conduzir. Eu não tinha sangue frio para conduzir. Como é que eu ia fazer? Eu tive que passar por esse processo, cara. Não adianta. Eu tive que acostumar a mente. Só foi desse jeito. Primeiro, no simulador. Eu tinha medo no simulador. Depois, com um contrato. E assim foi, cara. Foi. E você vai subindo a mão devagarzinho, né? De acordo com a tua mente. Bom, vamos lá. Então, olha só, eu vou soltar o replay aqui agora para a gente ver tudo que nós falamos aqui. Tudo que nós falamos aqui. Tá bem? Vamos ver se a FIBO do 10 vai nos dar a venda ou se ela vai nos dar a compra. Se é possível entrar na compra. Vamos seguir as FIBOs no minuto. Vamos vendo o que o 5 vai fazendo aqui. Ok? Ó, vamos ver o que o 5 que vai fazer. Vamos ver aqui tudo certinho. Vamos lá. Ó, vou colocar aqui na razão aqui do micro para saber o que ele está fazendo. Vamos seguindo o preço aqui. Vamos seguindo, rapaz. Vamos ver o que ele vai fazer nos pontos que a gente pode operar, se ele vai deixar gatilho para vender, se ele vai romper e confirmar. Vamos ver tudo que ele vai fazendo aí. Vamos lá. Ó, vou subindo. Ó, vou subindo. A gente vai monitorando. Vamos lá. Ó, vou subindo a nossa monitoração. Ó, vamos embora. A gente vai junto com o preço. A gente vai lendo, pessoal. A gente vai lendo. Ele vai falando para mim, ó, Nando, eu rompi, agora eu posso fazer isso, tá? Ó, Nando, eu rompi, agora eu posso fazer isso, tá?
Ó, Nando, eu estou rompendo, agora eu posso ir para lá, tá? Ó, Nando, eu rompi, agora eu vou para lá. Ó, Nando, eu estou aqui, tá? Eu fico de olho aqui. Ó, Nando, ó, falhei aqui, Nando, no ponto. Opa! Entendeu? Desse jeito. Vai indo. Você vai vendo. Você pegou a tua leitura. Isso aqui é um pullback desse movimento. Isso é um pullback desse movimento. É um pullback desse movimento. É um pullback desse movimento. Ponto. Acabou. Vamos lá. Ó, não foi possível fazer trade. Agora, não deu para comprar. Chegamos no primeiro ponto que pode dar uma venda a favor do nosso contexto. Ó. E aqui está a nossa fibra de falha. E o preço está chegando no ponto. Vamos lá. Ele não chegou ainda, ó. Falta uns Quirela. Aí ele rompeu, Nando. O ciclo inverteu. Posso comprar, Nando? Ó, pausei. Qual o contexto que nós temos aí, pessoal? Hã? Ó, eu não tenho um rompimento aqui? Hã? O que eu tenho no Sim, 5? Eu ele confirmo a rompeu. inversão. O 5 Então, inverteu e o 10 falhou. isso. Então eu posso tentar a compra ou não posso? E onde Pode. é o alvo? Onde é o alvo? O alvo é a razão do 5, ou a máxima do 10 lá, né? A Isso. máxima da razão do 10. Por que é a máxima do 10? Que ainda não foi testado. Quando o 5 inverte, o que ele fala para mim? Vai buscar o alvo do maior. Do Vai buscar 10. o alvo do 10. Isso. É isso, pessoal. É assim que você vai lendo. Agora, eu vou conseguir comprar aqui? Eu não sei, pessoal, se vai dar compra aí. Nós não sabemos. Mas pode acontecer, né? Pode. Então, vamos lá. Ó, outra coisa, pausei aqui. Esse tempo do 1 minuto aí, 1 minuto, pessoal, neste ponto aí, em relação ao sim, olha só, pessoal, você está tentando fazer uma compra aí, nesse ponto, para ir até o alvo do 10. Que você não sabe, o preço pode romper ainda, né? O preço pode romper ali. Mas aí, você não conseguiu fazer a compra ainda. Daí fechou esse cara e fechou esse. Aí você pensa, opa, ele rompeu e confirmou, eu vou comprar para ir lá. Mas aí você olha para o 5 e vê o quê? Rompeu, confirmou e não foi. Então, qual é a probabilidade do 5? Aí. Retrair. Retrair. Então você já não pode mais comprar pelo 1 minuto. Vocês estão entendendo, pessoal? Como é que você faz o premissas? É desse jeito. Continuemos. Vamos lá. Pausei. Olha aí. O 5 desfalhou
e o 10 confirmou. Foi ou não foi? Não é Foi. isso? Ponto. Acabou. Nando, como é que eu entro aqui? Rapaz, o ponto de entrada era aqui, ó. Olha o alvo onde que é dessa entrada, nesse momento. O preço vai vir aqui ainda para te buscar? O que você vai fazer? Então, né? Ó, veja, nós não conseguimos fazer trade ainda. Só se fosse agora. Mas agora o 10 deixou um outro cenário. Ele falou, Nando, eu rompi e confirmei, eu vou lá. Mas eu preciso de uma falha confirmada para ir aqui. E você percebe que o 1 minuto não veio nem testar ainda aqui embaixo. Ó. E ele pode vir, né? Ele pode vir. Antes de querer ir lá no alvo do 10. Então, você vai comprar aqui em cima, nessa falha aqui, se ele confirmar aqui, por exemplo. Se você fizer isso, saiba que o seu stop tem que estar aqui atrás. Vale a pena? Né? Então, vamos lá. Leandro, posso tirar uma Oi. dúvida? É, esse, Pode. esse ciclo positivo aí, 28, ele anula aquela condição lá de rompeu, confirmou e não foi? A gente Sim. já pode entender que ele Que ele agora desfalhou a direciona falha. para cima. É, ele desfalhou a falha. Ah, tá. Beleza, Bom, obrigado. Leandro. valeu. Ó, não tocou ainda, viu, pessoal? Falta um cabelinho de sapo lá, ó. Ó o 5 fazendo a arte dele lá. Ó, chegou no alvo. Ó, pausei aqui. Nós estamos no alvo do 10. No alvo de uma possível venda antecipada. Quem tem que falhar na venda apenas, apenas. Quem é, pessoal? A FIBO do 1 minuto. É, quem é? 147, 148. Isso, acabou isso aqui. Acabou essa falha aqui embaixo, não existe mais, ó. Agora nós temos essa situação aqui, ó. Se eu quiser antecipar uma venda aqui, ó, antecipar, tá, pessoal? Um sério risco de stop. Eu já adianto isso. É esse carinha que tem que falhar, ó. Tá bem? É ele. Ok? Muito bem. Então, continuemos. Vamos ver. Pausei. Olha só. Vamos lá. Eu tenho uma falha de De alta. projeção, não Falha de tem? impulso, falha de projeção. Impulsão. Uma falha de projeção. A tendência é baixa. Eu pergunto, o que é que eu tenho no 5, pessoal? Não Aham. fechou ainda, né? O 31. Fechou, 30, fechou. Ah, tá. O 30 com 15 não é nada. Então, eu tinha este movimento, a primeira falha, correto? Aí eu tenho Uma falha a, uma uma ACF no falha de 29. projeção no 30 também, no 15, no 5 Isso. também. Tá certo? Antes eu tinha esta,
Agora eu tenho esta, correto? Certo? Isso. Muito Certo. bem. Quando eu tenho uma falha de projeção no 5, no 10, e se eu tivesse este movimento aqui, no 5, eu teria venda? Se eu tivesse esse cenário aqui, ó, Sim. eu teria Sim. venda? Teria venda, né? Estou no ponto de venda Sim. e teria uma falha de projeção e uma confirmação no 5. Então eu teria uma venda aí. Perfeito? Agora, se eu tenho isso aqui no 5 e eu pego 3 e tenho isso aqui. E eu estou aqui. E aí? ACF no 3, Um confirmando ACF no sim. 3. O ACF também não é um filtro para a gente entrar nesse ponto aí, pessoal? Qual a Sim. diferença qual a diferença do 3 e do 1 para os refinos? Qual é a diferença? Do 3 e para o 1, pessoal. Qual é a O diferença? tamanho do stop, né? O tamanho do stop. Este é o problema do 3. O 3 está dando venda aí. Ele está dando venda. Ele está dando venda no ponto de venda, numa falha de projeção do 5. Ok? E o preço pode cair. Ó, nós estamos em um ponto de venda do 60. Nós estamos num ponto de venda. Nós estamos aqui num ponto de venda. Um ponto de venda. E o preço pode cair. O preço pode cair. Só que se eu vender pelo 3 aqui, o meu stop, pessoal, não tem jeito. Então, eu tenho que esperar pelo menos esse cara vir aqui. Certo? Ou não? Certo? Certo, né? Senão, fica ruim para mim fazer a venda. Porque daí eu fico com stop muito grande. Tá bem? E percebam, eu estou vendendo a falha de quem, pessoal, no 3 minutos? Do 47, não é? É, Não é essa? Não é isso que eu estou vendendo? É essa falha que eu estou vendendo? Né? Isso. Isso. Então, esta falha, quando chega aqui, o que é que eu tenho que fazer? Proteção. Proteção. Por quê? Não é aqui, né? Porque aqui já foi testado, correto? Se ele falhou, ele vai querer vir no outro. Perfeito, pessoal? Não é essa a probabilidade? É claro que ele pode se expandir, né? Ó, ele pode se expandir, ó. Ele pode descer para cá, ó. Pode descer mais. Mas, quando ele chega no primeiro alvo, pessoal, por que que não é aqui então, o primeiro alvo? já testou, né? Agora, se eu tivesse esse cenário aqui, ó, pessoal, às 9 horas a gente vai terminar, tá? Então, o que puder fazer até às 9 a gente vai fazer aqui, tá? Agora, imagine, pessoal, que eu tivesse feito isso aqui. Pessoal, quando eu falo se tivesse feito isso aqui, vocês têm que anotar, viu? Vocês têm que botar isso na cabeça. Se eu tivesse feito isso aqui. Eita, meu desenho aqui tá feio. Se eu tivesse feito isso aí. Aonde seria o alvo? Era na mínima do 47 ou
Era aqui ou era aqui? Hã? Ficaram mudo, rapaziada? Ninguém sabe? Acho que é na mínima do 47, não? Não, Não? não. Todo rompimento tem um teste, tá, pessoal? Todo rompimento é o primeiro teste. Entendeu? Tem que Se, testar de rom... novo. Se ele não, como ele não rompeu, pessoal, então a probabilidade é aqui. Se ele tivesse rompido, voltado e devolvido, aí é aqui. Porque Porque aí já poderia ser uma ele tá confirmação, né, para subir, confirmando né? a falha. Esta falhinha era só para tocar aqui e fazer isso. Tá certo? Pessoal, isso aqui não vale por 3 minutos apenas. Esse lance que eu falei para vocês vale por 120 numa pré-análise. Vale por diário numa pré-análise. Vale numa fibra do 10 para você operar. Tudo isso. Tudo que você lê e aprende num tempo de 3 minutos, de 1 minuto, de 5 minutos, vale por 10, 15, 30, 60, 120. Diferença. Aqui nós temos a probabilidade da direção. Aqui nós temos a fibra que operamos. Aqui nós temos o refino e aqui nós temos a confirmação do 10. Essa é a diferença. Mas a leitura é a mesma, em todos os sentidos, em todos os tempos gráficos. Tá bem? Muito bem, Nando. Então, probabilidade do preço dá uma venda de 3 minutos cujo alvo é aqui. Simples isso. Melhor ponto de venda pelo tamanho do alvo é lá. E pronto. Acabou. E coincidentemente, o alvo vai se tornar aqui também, né? O mesmo alvo, praticamente, eu acho, talvez. Só que esse é um pouquinho mais longo, eu acho. Não, é mais longe aqui. Quantos pontos dá um alvo desse aí? Vamos dar uma olhada. Ô, Nando, só uma dúvida ali. Puta merda, pessoal, quase 400 pontos. Oi, pode falar. Então, a probabilidade de cair, se tivesse rompido, como tu falou ali, o 48, a probabilidade maior seria subir, com o alvo no 10 ainda, né? Na Isso. ma- Não, era cair. Era cair. Só que o alvo era curto daí. Ele poderia romper? Poderia. Mas você não ia comprar aqui. Você não vai comprar isso aqui. Entendeu? Entendi. Você não vai comprar. Você está vendendo a falha do Mas não 3. poderia nem vender também daí. Não poderia nem vender, porque daí ele não teria confirmado a falha de projeção do 5. Sim, entendi. Entendeu? Aí ele teria feito uma falha de baixa e o preço ia fazer isso ainda. Então você não tinha venda do 3 aqui nesse momento. E nem do 5. Tá bom? Nando. Oi, pode falar. e não- se ele rompesse, como tu falou ali, não seria uma falha para levar, por exemplo, o 30 rompeu e o 15 confirmou para levar ele mais assim? Mas eles não estão no ponto de venda? Isso aqui é uma falha para levar no ponto de venda. É só você pegar a tendência do 10, ó. Você não pode acreditar em comprar aqui, Abacino. Para você comprar esses movimentos aqui, o 10 vai ter que inverter isso aqui, ó. Ou o 10 tem que vir para cá, fazer uma falha aqui, você tem espaço para ir com ele, mas não aqui. Aqui não tem chance de dar compra. Certo, entendi, Nando. Tá bom? Fernando, Por quê? Fernando, O pergunta, Nando. preço só vai passar daqui, assim, ó, só vai passar daqui se o 10 inverter. Porque é aqui que você opera. E para você comprar o 10, você nunca vai comprar no topo. Você tem que comprar quando ele fizer isso. E esse pullback fizer uma falha, daí você tenta entrar. Por exemplo, por aqui, tem um espaço. Ah, rompeu aqui. Aí foi lá e falhou. Você tem um espaçozinho. Ah, rompeu, vai continuar. Entendeu? Só uma pergunta, Nando. Você já fez uma estatística de quanto por cento é de o preço
No caso, a gente está no ponto de venda. O correto seria vender, não é isso? Sim. Eu digo uma estatística de quantas vezes ele pode dar errado a venda. Aqui ele pode dar errado. Essa venda aqui é perigosa. Uhum. Alguém sabe me dizer por quê? Por quê, pessoal? Porque os outros tempos estão tudo fibra de alta macro ainda, né? São tudo fibra de alta e o que mais? 120, a gente taxa. Se eles Tem são que altos, ver o que eles é querem fazer. pullback. Se eles são altos, eles querem fazer o quê? Levar para onde? Aqui não é para É razão do venda. 120, É, no ponto da é. venda. É ou não é? Hã? Não é isso? Um Olha. minutozinho, a gente espera no ponto de venda, ele inverte, aí toca no ponto de venda do maior e depois cai. Se der venda aqui, você vai vender, é óbvio que você vai tentar a venda, pessoal, mas tem que ser venda bem feita. A antecipação aconteceu agora, ó. É trade pequeno, você não sabe se esse cara aqui vai fazer isso aqui, ó, vai romper. Você não sabe que ele vai fazer isso. Você não sabe. Porque qual é a probabilidade aqui? Ah, não, isso aqui tem que falhar para o preço subir, não tem? Tem. Ele tem que inverter para ir lá, isso mesmo. Então pode dar venda? Pode. Mas se o 120 está fazendo pullback para ir lá para dar venda, por que, que o 120 não parou aqui e já caiu? Por que, que o 60 não caiu daqui? Por que, que isso aqui não fizeram falha? Por que, que o 10 rompeu aqui, bateu lá e está aqui? O que está acontecendo aqui? Ah, se o 10 falhar aqui, não, vamos tentar vender. Ah, não, se o 10 romper, vamos comprar para ir lá. Ah, Nando, chega lá, falhou, vamos vender. Ah, Nando, deu venda aqui, vamos vender. Só que saiba o contexto, ó. Esse é o contexto, que é o pagamento desse cara aqui, ó. É o pagamento desse cara aí. Ah, Nando, mas eu estou num ponto de venda, eu não posso dar venda? Claro que eu posso dar venda, é óbvio. É óbvio. Mas qual é o contexto? Este cara é o contexto. Qual é o ponto de venda dele? Aqui. Por que, que ele não deu venda aqui? Ele passou para lá. Por que, que esses caras não falharam aqui já? Ó? O 10 minutos já não foi, já não fez a falha, já não caiu. Aqui, desses pontos aqui. Qual o problema? O que, que aconteceu? Entendeu? E se eu estou rompendo aqui, ó, pá, aqui é ponto de venda, eu posso cair. Posso, posso. A tendência é baixa e é uma falha de. Mas a tendência aqui minha é alta, não é? O micro é baixo, a tendência é alta. Não pode ser uma falha para subir aqui? Se a tendência é alta, essa tendência é baixa. Esse cara não tem que falhar para pagar esses caras, viu? Olha o contexto, pessoal. Lembre-se de contexto. Vocês têm que aprender a ler contexto, tá bom? Se essa tendência. Ah, Nando, mas aqui confirmou que vai cair. Sim, ele confirmou. Mas deu a venda antes dele falhar? Quando o 5 falha antes do 1 minuto da venda, o que, que eu faço? Eu não aborto a venda do 1 minuto? Ou não? Sim. Então, não é a mesma coisa? O 30 passou 30 minutos e não me deram venda. E o cara falhou. E esse cara confirmou. E a tendência é alta e esse micro aqui está falhando. E aí? A probabilidade não é desse 10 falhar para pagar esses caras aqui, porque a tendência deles é alta, a tendência é alta, a tendência é alta. Quando essa tendência for paga, se falhar, vai, se for paga e falhar, pode ser que ele daí pague o 120. Porque o 120 é baixo. Só não é confirmado, mas é baixo. Então, esse movimento ele tende a fazer. Ele pode falhar aqui e subir. Esse é o detalhe. Então, mas você vai deixar de vender se der venda aqui? Não, não, não vou deixar de vender. Por quê? Bem ou mal, isso aqui também é venda. Só que eu sou tendência de alta. E o 10 está na tendência de baixa. Enquanto o 10 não falhar, esse cara não vai romper. E o 10 pode romper aqui e não me dá a oportunidade da compra de rompimento. Ele pode não me dar a venda e pode não me dar a compra que vai romper.
Mas a probabilidade maior é desse cara falhar. Como que ele falha? Tentando romper, falhando ou rompendo, né? Só que eu não vou conseguir comprar aqui no topo. Eu não vou conseguir fazer isso. Então é melhor tentar a venda de retração desse pullback. Quando essa retração falhar, eu entro. Pronto, resolvido o problema. Entenderam? É isso que você vai fazer. Contexto, pessoal. Contexto. Contexto. Ok? Se o 120 quer ir no ponto de venda dele e o 10 minutos é baixa, você tem. O contexto é: eu vou pagar, vou falhar e vou lá. E vou lá. Tá bem? Nando, mas ele falhou, era para cair. Era para cair. Era leitura, meu amigo, mas ele te deu venda? A tua FIBO te deu venda? Não. Então, parceiro, não venda. Simples assim. Que agora ele já falhou. Vamos lá, continuemos mais um pouquinho. Ó, ó a venda aí, se quiser vender, né? Ó, olha, aí é a venda, ó. Confirmou, vendeu. Pronto, cara. Você vendeu, amigo. Vai chegar no alvo. Morreu o assunto, acabou. Foi-se teu trade, ó. Era só uma tentativa. Você não sabe se ele vai embora, o que ele vai fazer aqui. Ó, já desfalhou aqui também, ó. Aí, ó. Nada, ele não veio no alvo dele. Claro, porque o minuto veio aqui e não conseguiu romper. Ó, agora ele vai. Foi lá só para assustar o povo. Aí, ó, sacana. Sem vergonha. O 5 tá parado lá. Ah, é porque eu, isso, cagada aí. Ó, pausei. Pausei. Nós temos um arroz com feijão no 10. Não temos, pessoal? Sim ou não? Sim. Sim. Ah, sim, né? Sim. 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 Legal. O 5 está me dando essa venda, pessoal. Posso vender isso daí? Pode. Podemos fazer essa venda agora? Sim ou não? Não tá atrapalhando, né? Não, né? Não está atrapalhando, tá? Qual é Não. a FIBO do 5, pessoal? Tá sim, ele tá na fila de alta 30, aí, ó. 31. Rompeu, né? O 31. Pessoal, qual é a FIBO do 5? 30 e 30, 31. 31. Eu pergunto, eu posso vender esse 10 aí agora? Não, ele tá no fundo da fila de alta do 5 aí. Não posso, né, pessoal? Não posso Pô, vender, cara. pegou Não tem feio. jeito. Não dá para vender esse arroz com feijão aí, ó. Agora não dá para vender, ó. Não tem como Se ele você fazer tivesse essa venda. invertido, dava, né? Tivesse invertido. Não, tivesse invertido aí, não estava com a mão na massa, né? Vocês entendem, pessoal? Que o Premissas ele te dá as oportunidades? Se eu não tivesse rompido aqui, pessoal, ó, eu poderia vender, mas eu rompi. Então a minha fibra é essa aqui, ó, de alto. Eu estou no ponto de compra dela. Então eu não tenho a venda do arroz com feijão no 10. Nando, mas aqui não sei o que, papapai, patati, patatá. Cara, neste momento você não tem a compra, cara. Não adianta. A venda, aliás. Você não pode vender agora. Tá, e para me vender então, Nando, o que tem que acontecer aí? Você vai ter que esperar o cara romper aqui, ver se o 3 vai inverter para confirmar o 5 e você tentar fazer sua venda pelo minuto. Tentar. Mas nesse momento não dá. E ponto, acabou. Muito bem.
Posso comprar? Então, não. Se não está dando venda, posso comprar? Claro que não, amigo. Você está no 100% de uma fibra para vender. Só que não está dando venda. Não adianta, a conjunção gráfica não está deixando você vender. Nando, mas ele pode cair aqui? Pode. Eu posso ficar de fora? Posso. E aí, qual é o problema? Mas, Nando, você falou que se 1 minuto desse a venda, eu poderia vender confirmada. A venda antecipada já aconteceu, rapaziada. Já foi. Aqui, ó, ela aconteceu aqui, ó. Aqui aconteceu a venda antecipada. Você não vai fazer de novo ela. Porque se esse preço querer ir para lá, ele pode querer romper agora. Então você não vai mais fazer isso. Agora acabou. Agora é o 10 que vai te dar a venda aqui. Quando o preço chega a primeira vez, é que você antecipa. Quando o preço vem para cá e volta na segunda vez, não tem mais antecipação, pessoal. Acabou. A única antecipação, olha, pessoal, presta atenção agora, que falta 7 minutos. E agora eu vou dar uma outra dica para vocês. Ó, uma outra antecipação que você pode fazer é quando, digamos que eu tivesse uma tendência aqui, como é que eu vou explicar? Ô, Nando, Hum. a inversão de FIBA no 3, ele não confirma o gatilho do 5 para venda? Não, mas o gatilho do cinto está no ponto de compra, não, né? Só se o cinto tivesse rompido aqui. Aí sim, tá? E o 3 também não inverteu, não. A tendência do 3, não, é aqui, ele rompeu aqui agora, né? Rompeu 51, né? É, A rompeu aqui, fibra verdade. de baixo no Inverteu 3. aqui. É. Ah, e 1 minuto também inverteu aqui, ó. O problema é que o cinto está no ponto de compra. Então, não dá, Tá bom. tá bem? Não dá. O contexto não deixa vender, tá? Você, Sim, entendi. tá bem? Pessoal, ó, eu vou dar uma outra dica para vocês. Eu vou ver se eu vou conseguir desenhar aqui para vocês entenderem. Eu falei que você pode fazer a antecipação na primeira vez que ele chega no extremo. Quando eu falo extremo, pessoal, ó, olha aqui, ó. O que é um extremo, né? Ó, isso aqui não é extremo, porque a tendência é baixa e você está aqui. Então não é extremo, isso aqui não é extremo. O extremo é sempre o melhor ponto de venda de uma tendência, se ela for de baixa, e o melhor ponto de compra, se ela for de alta. Isso é o extremo, tá certo? Que nem aqui, ó. O melhor ponto de venda dessa tendência é a razão, que é esse extremo aqui, ó. É o melhor ponto de venda dela. Bom, tá bom. Nesse ponto, quando o preço chega na primeira vez, eu posso tentar minha venda. O 10 minutos, pessoal, ele pode estar passando daqui, tá? Ó. Ele pode estar passando aqui, ó. Não tem problema. Tá, ó. Tá no candle 5 do 10 aqui, falta 5 candles ainda para empalhar. Ele tá aqui assim, ó. E 1 minuto faz uma falha confirmada. Vale a venda do mesmo jeito. Não é na linha. A partir da linha. Até que o 10 feche. Entenderam? Ok? Agora, digamos, pessoal, que eu tivesse no 120 isso aqui, ó. Eu tivesse isso aqui, ó. Eita. Isso aqui. Então, eu teria, eu rompi, eu confirmei. E eu tenho um alvo confirmado aqui, tá vendo? Certo? Entenderam? Aí, no 10 minutos, eu tenho isso aqui, ó. Quando esse cara chegar aqui para pagar isso aqui, ó, e 1 minuto fizer uma falha confirmada,
Você pode antecipar também. Por quê? Eu confirmou que as coisas não foram. Porque é o É porque é o, contexto. é o, esse 120 negativo que tem que falhar Isso, para tudo que tem ele que dar acontecer compra. é essa FIBO falhar para pagar o 120. Entenderam, pessoal? Nesses pontos, nessas circunstâncias, vale a pena a antecipação. Então, veja, você pode antecipar pelo 1 ou pelo 3 aqui, no pagamento da FIBO do 10, desde que a tendência esteja confirmada lá no 120 para um alvo a ser buscado. Também você pode usar a mesma técnica, a mesma situação. Isso é uma coisa lógica, pessoal. Porque tudo que essa cara tem que fazer, por exemplo, por que é que você pode. É a mesma lógica aqui de cima. Ó. Se o preço chegar aqui, está indo. Para ele chegar aqui, o 10 minutos vai ter que inverter essa tendência aqui, perfeito? Vai ter que fazer isso, não vai? Para chegar lá? Vai. Então, se o 10 minutos fizer isso, quando o preço chegar aqui, o 10 minutos vai ser uma figura de alta. E o preço vai estar chegando lá. Então, por que é que você pode antecipar aqui? Pelo mesmo conceito que você antecipa aqui. Por quê? Porque quando o 10 chega no ponto de venda do 120, o papel dele é falhar para subir. Para cair, aliás. Quando o preço chega, por quê? Porque a tendência é baixa. Quando o preço do 1 minuto chega nesse ponto aqui, se o papel do 10 é falhar, então se 1 minuto fizer uma falha confirmada, a gente pode tentar a entrada também, porque o contexto estava dizendo que o preço ia lá. E quando eu chego no extremo do 120, eu também posso tentar a antecipação pelo 1 minuto. Também posso, é a mesma situação. Então, nesses pontos, uma falha confirmada aqui ou aqui, eu posso entrar. Por que que eu uso 90% das vezes 1 minuto? Porque o stop do minuto é muito menor do que o de 3 minutos, principalmente nesses dias de volatilidade alta, né? O stop é enorme, né? Certo? Ó, pessoal, a ideia era esperar ainda passar mais tempo aqui com esse Kendo aqui, mas eu vou ter que encerrar agora, já é 9 horas, eu realmente tenho que parar. E não deu tempo de falar tudo que eu queria, não, tá? Eu queria apresentar o contexto para vocês de mais um 120, por exemplo, né? Então, mas não deu tempo, não. A gente conversa demais e acaba perdendo tempo. Mas tá bom. Mas já valeu essas explicações de contexto, tá, pessoal? Essa pré-análise após fechamento do 120, ela é muito importante, tá bom? É isso aí. Valeu, rapaziada. Se for fazer um estudo amanhã, não vai esquecer de gravar, eu não vou poder assistir. Obrigado, não. Ah, Obrigado. um abraço. Amanhã é sábado, amanhã não sei se vai ter estudo, não. Tá bom, Fernando, rapaziada? se tiver, se puder avisar com uma horinha antes pra gente.